Olá, meus alunos do 5º período do Unisal Lorena, galera do 3º ano, professor Luiz Flávio de volta, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, Direito Constitucional 3, estamos tratando de direitos fundamentais, já falamos dos direitos e deveres individuais e coletivos, na aula passada falamos de direitos sociais, agora vamos entrar num terceiro tema ainda dentro dos direitos fundamentais, que são os direitos relacionados à nacionalidade, o direito da nacionalidade, ok, pessoal? Esse ponto eu reputo um ponto muito interessante, bem bacana dentro dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, de modo geral, eles constituem um tema legal, um tema bastante interessante. Direito da nacionalidade é bem legal também, os temas são bastante interessantes. Creio que vocês vão gostar bastante, sim, desta parte da matéria. Então, falando em nacionalidade, eu começo aqui com vocês com o conceito, né? O que vem a ser juridicamente nacionalidade. Então, por nacionalidade, moçada, eu devo entender aquele vínculo de natureza jurídico-político, né, entre o Estado e o indivíduo, através do qual o indivíduo se torna componente do povo do Estado. Tá certo? Recordando um pouquinho as nossas aulas lá de Teoria Geral do Estado, nós vimos que o Estado é composto de 3 elementos, né? É território, governo ou soberania e povo, né? O povo é o elemento subjetivo do Estado. A nacionalidade é justamente o vínculo de natureza jurídico-política que une uma pessoa, que une um sujeito, um indivíduo a um Estado, fazendo desta pessoa um integrante do povo daquele Estado, elemento subjetivo daquele Estado. Ok, pessoal? Nesse ponto eu faço uma observaçãozinha com relação à expressão povo, tá? Isso não está inclusive no nosso material, mas está no material de TGE, mas eu chamo a atenção de vocês aqui para estabelecermos uma distinção entre povo e população, tá? Tecnicamente são expressões distintas, embora usualmente usadas, né, uma pela outra, tecnicamente são expressões distintas. O povo, como eu disse, é o conjunto dos nacionais de um Estado, é o elemento subjetivo de um Estado, é conceito eminentemente jurídico-político. População, pessoal, é o conjunto de habitantes de um determinado país, de uma determinada cidade, de um determinado estado, ou até mesmo de uma determinada região, de um bairro, por exemplo. População, turma, é expressão de natureza geográfica e estatística, ok? Não tem nada a ver com vínculo jurídico-político, tudo bem? Eu, por exemplo, eu sou morador, eu sou nascido aqui, né? Eu estou gravando aqui na minha casa, eu sou nascido aqui em Guaratinguetá, tá certo? Eu tenho um vínculo jurídico com a minha cidade, eu sou guaratinguetaense. Eu sou nascido no estado de São Paulo, eu sou paulista. Eu sou nascido no Brasil, eu sou brasileiro. Mas suponhamos, pessoal, tá, que eu esteja morando temporariamente, sei lá, em Portugal, tá certo? Estou lá há 3 anos em Portugal. Eu faço parte do povo português? Eu integro o povo português? Não, eu continuo integrando o povo brasileiro. Eu continuo sendo um cidadão brasileiro. A minha nacionalidade é brasileira. Todavia, durante o período em que eu estou em Portugal, suponhamos em Lisboa, por exemplo, eu faço parte da população daquele local. Tá certo? População é o conjunto de pessoas que habitam um determinado local, ainda que não tenham vínculo jurídico-político, ainda que não tenham a nacionalidade daquele local. Tá bem, pessoal? Então é importante, né, que nós tenhamos clara essa distinção entre povo, que é um conceito jurídico-político, é o vínculo de natureza jurídica-política que se estabelece entre um sujeito e um Estado, entre um indivíduo e um Estado. E população, que é o mero estar, né, habitando, estar povoando um determinado local, um determinado Estado, uma determinada cidade. Tá bem? Então são coisas distintas. Beleza, pessoal? Visto que vem a ser nacionalidade, vamos na sequência ver as espécies de nacionalidade. E são 2 as espécies de nacionalidade.
Eu posso falar em nacionalidade originária, também chamada de primária ou atribuída, e eu posso falar em nacionalidade adquirida ou secundária, derivada ou ainda nacionalidade de eleição. Tá certo, pessoal? Então eu já sei o que é nacionalidade e eu já sei que existem duas espécies de nacionalidade: a nacionalidade originária e a nacionalidade adquirida. Tudo bem? Vamos tentar, pessoal, entender melhor o que vem a ser cada uma dessas espécies de nacionalidade. Tá bem? Vamos tentar entender melhor essas espécies de nacionalidade, começando pela nacionalidade originária e os seus critérios de obtenção. Quando eu falo em nacionalidade originária, pessoal, e o próprio nome já sugere, né, o que vem a ser, quando eu falo em nacionalidade originária, eu estou falando daquela nacionalidade que nasce comigo. É uma nacionalidade involuntária, é uma nacionalidade que independe de qualquer manifestação de vontade, de um querer da minha parte. Eu já nasço, eu já venho originariamente, né? Eu venho de fábrica, né? Com essa nacionalidade. Então isso é nacionalidade originária, é uma nacionalidade que se adquire independentemente de manifestação de vontade. É uma nacionalidade que nós possuímos independentemente do querer, de manifestarmos interesse naquela nacionalidade. Tudo bem, pessoal? Tá? E quais os critérios fundamentais para se adquirir a nacionalidade originária? São dois: o ius solis e o ius sanguinis, o direito de solo e o direito de sangue. O ius soli, ou direito de solo, considera, pelo ius solis, ou direito de solo, considera-se nacional de um país quem nasce naquele país, quem nasce no território daquele país, independentemente de qual seja a nacionalidade dos seus pais, dos seus genitores. Por isso é direito de solo, é direito de quem nasce no solo, de quem é originário daquele solo, a quem foi dado a luz naquele solo, naquele território. Este é um critério para se atribuir nacionalidade originária. Ius solis é nacional originariamente de um local, aquele sujeito que nasce no território, no solo daquele estado, daquele local. E o segundo critério, independentemente da nacionalidade dos pais, pelo ius solis leva em consideração o local do nascimento. E o ius sanguinis? Bom, o ius sanguinis, ou direito de sangue, não leva em consideração o local de nascimento, mas a nacionalidade dos genitores. Por isso o ius sanguinis, ele leva em consideração o sangue que você traz consigo, ele leva em consideração sua ascendência, a nacionalidade dos seus genitores, dos seus pais, ok? Então o ius sanguíneo leva em consideração, considera nacional de um país os filhos de alguém que seja nacional daquele respectivo país, tá certo? Então eu sou filho de italianos, tá? Por conta da nacionalidade dos meus pais, eu adquiro originariamente a nacionalidade italiana, independentemente de onde eu tenha nascido. Normalmente, pessoal, o ius solis é utilizado por países que recebem imigrantes, como no caso do Brasil. O Brasil, os Estados Unidos, países que costumam receber imigrantes, ou que no passado receberam muitos imigrantes, tá certo? Já o ius sanguinis, por países de emigração, de onde as pessoas costumam sair para habitar um outro local, como aconteceu no passado, por exemplo, com a Itália e com o Japão, tá certo? O Brasil recebeu muitos imigrantes italianos e muitos imigrantes japoneses, tá? O Brasil é um país que recebeu muita gente, ainda recebe muita gente. O Brasil, utiliza muito o critério aqui do ius solis. Países em que as pessoas costumam deixar, ou que no passado já deixaram em grandes contingentes, como Itália e Japão, que eu acabei de exemplificar, normalmente prepondera o ius sanguinis.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? E a nossa Constituição? E a Constituição da República Federativa do Brasil? Como que ela se situa? Qual é o critério utilizado pela nossa Constituição? Para eu conhecer o critério utilizado pela Constituição brasileira, eu vou lá no artigo 12 da Constituição, tá? No inciso 1º, as linhas A, B, C, que eu trouxe aqui para vocês. A nossa Constituição, ela considera brasileiro nato, né, nacionalidade originária, aqueles nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Qual é o critério aqui, pessoal? Nessa linha A do inciso 1º do artigo 12, a Constituição está optando pelo ius solis. Olha lá, considera-se brasileiro nato os nascidos no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros. Ou seja, não estou levando em consideração aqui a nacionalidade dos pais, mas o local de nascimento. Então, quem nasce no Brasil, independentemente da nacionalidade dos pais, quem nasce no Brasil é brasileiro nato, tá? Pelo ius solis, pelo critério do ius solis, da linha A do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal. Só tem uma ressalva, né? Que os seus pais, se estrangeiros, não estejam no Brasil a serviço do Estado estrangeiro. Tá? O sujeito nasceu no Brasil, seus pais são alemães e os dois estão no Brasil a serviço, né, do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, são diplomatas alemães em serviço no Brasil. Nesse caso, não se atribui a nacionalidade originária ao filho, né, deste casal. Por quê? Pelo fato deles se incluírem na ressalva, né? Os pais estão no Brasil, ele nasceu no Brasil, os pais são estrangeiros e estão no Brasil a serviço do Estado estrangeiro. Note, pessoal, tem que estar a serviço do país estrangeiro, do Estado estrangeiro. Se esses mesmos pais alemães estivessem no Brasil e a criança nascesse aqui, e esses mesmos pais alemães estivessem aqui a serviço de uma empresa alemã, para trabalhar na BASF, por exemplo, na Bayer, né, na Bosch, numa empresa alemã qualquer, na Volkswagen, tá? Aí nesse caso não cabe na ressalva, porque eles não estariam no país a serviço do país estrangeiro. Eles não estariam no Brasil a serviço do país de origem. Eles estariam a serviço de uma empresa alemã, ok? Então eles têm que estar a serviço do Estado, tá bem, pessoal? Aqui a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, pessoal. Desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Antes de falar desse, vou voltar aqui para mais uma observação. E se, vamos imaginar, né, aquele casal alemão veio para o Brasil, teve um filho no Brasil, tá certo? Então, a priori, pelo ius solis, este filho tem nacionalidade originária brasileira, tá? O pai está a serviço do Estado alemão, está a serviço da Alemanha, ele é diplomata alemão, por exemplo, mas a mãe não. A mãe está simplesmente acompanhando o pai, né? Ela veio simplesmente acompanhando o marido. Neste caso, pessoal, a doutrina e a jurisprudência entendem que considera-se como se os dois estivessem a serviço do país estrangeiro. Tá certo? Veio o pai a serviço da Alemanha e a mãe veio sem serviço, simplesmente acompanhando o pai. Considera-se como se ela também estivesse a serviço do Estado estrangeiro. O pai veio a serviço do Estado estrangeiro, veio a serviço da Alemanha, nesse nosso exemplo. Mas a mãe veio para trabalhar numa empresa norte-americana, na Procter & Gamble, por exemplo. Tá? Aí, nesse caso, ele tem nacionalidade estrangeira, porque não são ambos os pais atuando em favor do Estado alemão. Tá bem, pessoal? Então precisa que ambos os pais estejam a serviço do Estado estrangeiro, ou que um deles esteja a serviço do Estado estrangeiro e o outro esteja acompanhando. Aí nós temos a ressalva que exclui o ius solis, né, nessa hipótese da linha A. A linha B, os nascidos no estrangeiro também são brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro
de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Tá bem? Então, aqui ocorre o contrário. São brasileiros, pai ou mãe brasileiro, né? Basta um, está no exterior, trabalhando, né? A serviço do Estado brasileiro, e a criança nasceu no estrangeiro. Vamos inverter, né? Eu sou diplomata brasileiro, estou com a minha esposa na Alemanha, tá? E meu filho ou minha filha nasceu lá na Alemanha. Automaticamente ele é brasileiro nato. Por quê? Porque é filho de brasileiro, ainda que a minha esposa não fosse brasileira, ele tem pelo menos o pai ou a mãe brasileiro, e eu estou fora do país a serviço do Brasil. Meu filho automaticamente é considerado brasileiro. Aqui nós temos uma hipótese de ius sanguinis, tá certo? Então, um dos pais, pelo menos, o pai ou a mãe brasileiro, está fora do Brasil, trabalhando a serviço do Estado brasileiro, e o filho nasceu naquele Estado estrangeiro. Automaticamente ele tem a nacionalidade brasileira. E a terceira hipótese, parecida com essa aqui, né? Os nascidos no estrangeiro são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que venham a ser registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, suponhamos que eu, né, e minha esposa estamos fora do Brasil, tá? Eu não estou a serviço do Estado brasileiro, senão seria aqui nem eu nem minha esposa, senão seria a alternativa B, né? Nós fomos para trabalhar numa empresa, né, brasileira ou multinacional fora do Brasil, e meu filho nasceu, ou minha filha nasceu fora do Brasil, naquele país onde eu fui trabalhar, na Alemanha, por exemplo. Tá certo? Meu filho vai ter nacionalidade originária brasileira? Sim, mas daí eu tenho que cumprir um requisito. Qual? Eu tenho que registrar o meu filho, tá certo? Eu tenho que registrar a criança em repartição brasileira competente. Normalmente uma embaixada, um consulado brasileiro fora do Brasil, naquele país onde eu estou atuando. E por acaso, professor, o senhor não fez esse registro? Suponhamos que na Alemanha, não sei se é assim, mas suponhamos que na Alemanha exista o critério do ius solis. Então, como meu filho nasceu na Alemanha, independente dos pais, ele seria considerado alemão. E eu não tenho mais interesse em voltar para o Brasil, vou ficar na Alemanha para sempre. E meu filho já tem nacionalidade. Nunca mais ele vai poder adquirir a nacionalidade brasileira, tendo em vista que eu não o registrei, é a hipótese da linha C. Ainda assim, ele pode sim adquirir a nacionalidade originária brasileira. Mas, para tanto, ele tem que voltar a morar no Brasil, tem que vir residir no Brasil, né? E uma vez maior de idade, requerer a nacionalidade brasileira. Aí ele será considerado brasileiro nato. Tá certo, pessoal? Existe ainda, fora do artigo 12, uma outra hipótese de aquisição, né, da nacionalidade brasileira, né, a nacionalidade originária, nato brasileiro, que é a hipótese de adoção. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, proíbe distinção de tratamento entre filhos adotivos, né, e filhos consanguíneos, tá certo? Filhos consanguíneos e filhos adotivos, tá? Então, o que acontece? Se eu e minha esposa somos brasileiros e adotamos uma criança, sei lá, do Haiti, né, uma criança panamenha, tá? Automaticamente, pela adoção, ela adquire a nacionalidade brasileira, tá certo, pessoal? Por conta dessa impossibilidade de distinção de tratamento. Ora, se fosse um filho originário, tendo em vista que os pais são brasileiros, né, um filho consanguíneo, tendo em vista que os pais são brasileiros, este filho teria, sim, a nacionalidade brasileira. Tá? Por conta disso, eu tenho que estender o mesmo tratamento ao filho adotivo, por determinação do 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tudo bem, pessoal? Essas as hipóteses de aquisição da nacionalidade brasileira originária. Esses são os brasileiros natos, ok? E os brasileiros naturalizados, a nacionalidade adquirida, né? Primeiro vamos entender o que é a nacionalidade adquirida.
Se a nacionalidade originária é aquela que nasce conosco, ela já nasce com a gente, independentemente de qualquer manifestação de nossa parte, a nacionalidade adquirida é o contrário. A nacionalidade adquirida é aquela obtida a partir de uma manifestação de vontade. É aquela que eu preciso querer, que eu preciso desejar, que eu preciso manifestar interesse em tê-la, tá? E passar, obviamente, por um processo pré-determinado de naturalização, tá certo? Então eu fui morar, sei lá, nos Estados Unidos, fui morar na Inglaterra, tá? Estou lá um determinado tempo lá na Inglaterra, estou ambientado, quero continuar na Inglaterra e pela lei local eu preencho os requisitos necessários para pedir a naturalidade inglesa. Então eu vou me submeter a um processo de naturalização e vou adquirir, né? E vou obter de forma adquirida, de forma secundária, de forma derivada, tá? A nacionalidade inglesa. Mesma coisa, o inglês veio morar no Brasil, está há algum tempo no Brasil, preenche os requisitos necessários por conta lá do Estatuto do Estrangeiro para pleitear a nacionalidade brasileira, tá? Ele inicia um processo de naturalização e, se for aprovado, ele vai conseguir obter de forma adquirida, de forma secundária, derivada, a nacionalidade brasileira. O que a nossa Constituição fala sobre essa nacionalidade adquirida? Quem são os brasileiros naturalizados? Quem são os brasileiros, né, que adquirem essa nacionalidade brasileira? Tá certo? Artigo 12, inciso 2º, alíneas A e B. A linha A, os que, na forma da lei, e eu destaquei aqui que lei é essa, Estatuto do Estrangeiro, né? Artigo 112 e seguintes. Então são brasileiros, são considerados brasileiros naturalizados, aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, processo de naturalização, exigidos dos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Essa hipótese de naturalização é o que nós chamamos de naturalização ordinária. Naturalização ordinária, tá certo? Então o sujeito vem morar no Brasil, tá certo? E resolve pedir, passar por um processo de naturalização, tá certo? Ele pretende se naturalizar brasileiro. Ele tem que preencher os requisitos, tá, previstos no Estatuto do Estrangeiro, sendo que para os originários, né, os que vêm de países de língua portuguesa, basta 1 ano, né, ininterrupto de residência e idoneidade moral. E a segunda hipótese, também são considerados brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que, e eu grifei, olha, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então esta é outra hipótese. Aqui não precisa de um processo de naturalização. Basta comprovar, estou residindo regularmente, né, legalmente no Brasil há mais de 15 anos, tá? E não tenho qualquer condenação penal aqui ou fora do país, tá? Então vou requerer a nacionalidade brasileira. Essa é a naturalização extraordinária, tá certo? Então note que você se torna brasileiro pela via adquirida, a nacionalidade adquirida, um brasileiro naturalizado, dessas duas formas, passando por um processo de naturalização nos termos do Estatuto do Estrangeiro ou ainda residindo, né, em longa data, mais de 15 anos ininterruptos no Brasil, sem qualquer condenação de natureza criminal. Essas são as hipóteses que permitem a uma pessoa vir a se tornar um brasileiro naturalizado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Então vimos, né, a nacionalidade originária, a nacionalidade adquirida, as hipóteses em que a pessoa se torna brasileiro originário e brasileiro nato e as hipóteses de brasileiro naturalizado, tá certo, pessoal? Na sequência, nós vamos tratar da chamada quasi nacionalidade.
Mas isso eu vou tratar com vocês no próximo vídeo, tá bem, pessoal? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou tratar com vocês no segundo vídeo a questão da quase nacionalidade, que trata dos portugueses no Brasil. Tá bem, pessoal? Beleza? Eu vou desligar então aqui e eu volto no próximo vídeo. Tá bem, pessoal? É só o tempinho de tomar uma água e já estou de volta.